Programa não recomendado para menores de 10 anos. Meus amigos e amigas, uma alegria mais uma vez nos encontrarmos no nosso programa Pergunte e Responderemos. Já estou aqui, olha, com muitas perguntas que já nos chegaram e a cada programa a gente vai respondendo um pouco. Eu quero lembrar que também nas minhas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, eu também respondo um pouco de perguntas, segunda-feira, terça, quarta-feira, a partir assim, de 19h30, e nesse programa também. E eu gosto muito de fazer isso, por quê? Porque a gente vai ajudando o povo de Deus a conhecer a doutrina. Lembra lá do profeta Amós, que dizia lá, capítulo 4, versículo 6, 700 anos antes de Cristo, Amós já dizia para os sacerdotes judeus, olha, vocês são culpados, porque o povo de Deus perece por falta de doutrina. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. O povo de Deus abandona Deus, vai lá adorar os ídolos, porque vocês não ensinam, né, o perigo da idolatria. O profeta Amós já falava disso. Então, hoje também, infelizmente, muita gente, né, não conhece a doutrina católica. E esse programa é uma oportunidade da gente tirando as dúvidas das pessoas, né? E você pode mandar sua pergunta sem medo, qualquer dúvida é dúvida, não existe esse negócio de a dúvida é descabida. Não, dúvida é dúvida, vamos responder, né? Se você não souber quanto que é 2 mais 2, eu vou dizer para você, olha, é 4, pronto, acabou, não tem ofensa nenhuma. Muito bem, vamos só pedir a Nossa Senhora, né, que interceda por nós nesse momento, para que o Divino Espírito Santo ilumine a sua inteligência, ilumine também a minha, para que a gente possa fazer aqui hoje um bom programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos começar aqui com a pergunta do João Figueiredo. Só que antes eu quero lembrar você de uma coisa. Não esqueça que a Canção Nova precisa da sua contribuição. Canção Nova é um milagre de Deus, que há mais de 40 anos pela rádio, pela TV, evangeliza sem propaganda, sem comerciais. Que coisa maravilhosa! Então faça a sua contribuição. Seja grato a Deus. Deus te dá essa riqueza de você receber na sua casa uma televisão limpa, santa, que traz você a missa, as pregações, o terço, as orações, e você não vai contribuir, não vai retribuir nada disso? Não, né? Jesus diz, aquele que é fiel no pouco, lhe será dado muito. Muito bem, então vamos aí à pergunta do João. É verdade que no purgatório as almas ficam com os pés e mãos presos, não podendo se mexer, e só saem depois de totalmente purificado? Claro, João, que não é verdade, porque a alma que está no purgatório, ela não tem pé nem mão. A alma é puro espírito. Espírito não tem pé, não tem mão, não tem corpo. O corpo ficou na terra, é sepultado. Espírito não tem matéria. Então, claro que no purgatório não tem esse negócio de as mãos, os pés estarem presos. Veja como é importante tirar as dúvidas das pessoas. A pessoa pensa que no purgatório está o corpo da pessoa. Não está. Então, quando se fala do fogo do purgatório que queima, não é um fogo como desse mundo. Porque não tem matéria para ser queimado. O fogo não queima espírito. O fogo queima papel, madeira, né?
Não, o fogo do purgatório é outra coisa. É uma dor interior da alma, né? Que simbolicamente é simbolizado com o fogo. Entendeu? O que acontece no purgatório, a igreja compara com uma prisão. Uma prisão é o quê? Por que prisão? Mas eu vou prender um espírito, se o espírito não tem matéria, como é que eu vou? Também é simbólico. Prisão no seguinte sentido: a alma do purgatório não pode fazer mais nada pela purificação dela. Por quê? Porque com a morte termina o tempo de conquistar graças diante de Deus. Então, quem ajuda a alma do purgatório a se santificar é a igreja do céu e a igreja da terra. A igreja triunfante e a igreja militante socorre a igreja padecente. É a comunhão dos santos. Esse intercâmbio de graças que há no corpo de Cristo, entendeu? Por isso que é muito importante rezar pelas almas, oferecer por elas sacrifícios, orações, esmola, jejum, a Santa Missa, as indulgências, sobretudo a indulgência plenária. Muito bem, eu tenho um livro, não sei se está aqui, sobre o purgatório. Quem quiser, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. O purgatório, o que é que a igreja ensina? Gente, tem coisa maravilhosa nesse livro. Aqui tem uma página de São Francisco de Sales, não vou ler por causa do tempo, em que ele coloca 11 pensamentos sobre o purgatório. Ele termina dizendo o seguinte, que o purgatório é um estado muito mais desejável do que temível. Desejável por quê? Porque a alma no purgatório, ela sabe que dali ela vai para o céu. Acabou, ela está livre da condenação eterna. Então, ela sofre ali tudo que Deus quer, sem rebeldia, sem lamentação, sem... Entendeu? Essa página escrita por São Francisco de Sales aqui é uma coisa maravilhosa. Muito bem. Rodrigo Paganotti. A pergunta é a seguinte: bispo ministrando o sacramento da crisma com cotonete e sem o tapinha no rosto do crismano, o sacramento é válido? Bom, é válido. Se o bispo colocou a fórmula do sacramento, né? Fulano, recebe o Espírito Santo e ungiu com o óleo, eu não sei se há algum impedimento dele usar aí um cotonete para ungir. Normalmente o bispo unge com a mão, né? Com o dedo. Mas eu penso que a validade do sacramento não fica prejudicada por isso. Porque o importante é a forma. Eu, né, fulano de tal, recebe o Espírito Santo. Bom, é isso que eu posso dizer. Há muitas dúvidas sobre os sacramentos, sobre a liturgia. Quero mostrar esse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia. O que é celebrar a liturgia? É celebrar os 7 sacramentos. Então, como é que se celebra os 7 sacramentos? É a celebração da liturgia, principalmente a celebração da Santa Missa. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Meu esposo quer participar da maçonaria e eu não quero que ele vá, pois sei que a orientação da igreja para os católicos é não participar. Se ele for, eu fico impedido de receber a comunhão? Não, não fico impedido, não. O último documento da igreja sobre a maçonaria é de 1983, do Papa João Paulo II. Você pode ver no site do Vaticano. Se você entrar no site do Vaticano, colocar documento sobre maçonaria 1983. O que fala esse documento? Diz o seguinte, que o católico, ele não pode se associar a uma loja maçônica, porque ele fica em estado de pecado, impedido de receber a Sagrada Eucaristia. É o que está escrito no documento do Papa João Paulo II. Mas a esposa não tem nada a ver com isso. Se o esposo vai, ela não afeta, você pode continuar a tua vida, comunhão, tudo normal. Mariana, qual o critério para perdoar a traição? O marido deve perdoar a mulher que o traiu? Veja, Deus quer que haja o perdão. Agora,
é o seguinte, há dois tipos de pecado, dois tipos de adultério, né? Há aquele adultério que é vamos supor, uma vez aconteceu, a pessoa caiu, tal, e não quer mais, até se confessou, tal, e há aquele adultério repetido, consumado, sei lá, o cara às vezes até tem um amante, ou um amante, no caso de mulher. Então, o que a igreja fala? A igreja sempre quer a reconciliação. Então, a igreja, se um erra, ou o marido ou a mulher, o outro deve perdoar. Se o outro estiver arrependido, não quiser mais aquilo. Agora, quando é um adultério repetido, a igreja dá o direito ao cônjuge prejudicado dele separar do outro. Não dá o direito de casar de novo, a menos que o primeiro casamento seja declarado nulo no tribunal da igreja. Entende? Então, em princípio, quando é um adultério assim, uma vez, sei lá, que a pessoa está arrependida e tal, a igreja prefere a reconciliação e o perdão. Não há pecado que a igreja não possa perdoar. Eu gosto muito de lembrar essa passagem do Catecismo, parágrafo 948, que diz o seguinte: não há pecado que a igreja não possa perdoar se a pessoa estiver arrependida e quiser deixar o pecado. Então, mesmo o pecado do adultério, eu sei que o pecado do adultério é um pecado que fere muito a pessoa traída, fere muito, mas a igreja fala que pode ser perdoado. A gente não deve destruir uma família, acabar com um casamento por causa de um adultério. O que é pior? Qual é que é o mal menor? Qual é que é o mal menor? É dar o perdão à pessoa e mesmo sofrer, ou você destruir a sua família. Sabe, a igreja fala sempre de buscar o mal menor, não é? Bom, Alcides Neto, como parar de julgar os outros nos pensamentos? Eu tenho esses pensamentos direto e não consigo evitar. Tenho que fazer o quê? Bom, Alcides, primeiro de tudo, pedir a Deus que te dê a graça de você vencer essa dificuldade. Segundo, toda vez que você julgar alguém, peça perdão a Deus. E quando você for se confessar com o sacerdote, confesse esse pecado. Certo? Terceiro, reze. Reze, peça a Deus. Gente, tudo que a gente não consegue fazer pela natureza, a gente consegue pela graça. Santo Agostinho diz assim: o que é impossível à natureza é possível à graça de Deus. Então, por que Deus manda a gente rezar, pedir, recebereis, batei, abrir-se-vos-á? Porque é isso mesmo, nós somos fracos. Qualquer que seja a sua dificuldade, você não vai vencer sem rezar, não vai. Por quê? Porque a nossa natureza é fraca, o pecado original adoeceu a nossa natureza, enfraqueceu a vontade, a liberdade, a memória, a consciência. Então, a graça de Deus, ela vem como um suplemento para a alma. Entende? Só para dar um exemplo da minha vida, né? Eu tinha muita vontade de fazer uma adoração ao Santíssimo todo dia, mas eu não conseguia. Não conseguia. Comecei a pedir para Deus: Senhor, eu sei que é muito importante fazer uma adoração ao Santíssimo todo dia, pelo menos 15 minutos, meia hora. Fui rezando. Hoje eu consigo. Hoje eu consigo chegar na missa meia hora mais cedo, fazer pelo menos meia hora de... O que eu não conseguia. Aí eu entendi, a gente não consegue as coisas que Deus quer que a gente faça, viver os sacramentos, viver os mandamentos da igreja, viver a moral cristã, sem a oração, sem a ajuda de Deus. Aí está a importância da oração, gente. Quanta coisa você não consegue. Eu preciso emagrecer, não consigo fazer dieta. Eu preciso rezar, não consigo rezar. Eu preciso... Reze.
pedir comunhão. Ô Marília, eu penso que esse tipo de orientação a criança tem que receber na primeira comunhão. Na primeira comunhão, a criança tem que, olha, qualquer pedacinho de hóstia que ficar na sua mão, pega e põe na boca. Não fica lambendo a mão, não. É uma coisa feia ficar lambendo a mão. Não. Comungou, olhou a mão, tem um pedacinho de partícula ali, pega e põe na boca e pronto. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que ensinar as crianças, né? Agora, é bom também que os sacerdotes possam orientar as pessoas nesse sentido, né? Sempre é bom também, né? Flor de Lis. Quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Isabel, ela deve ter demorado alguns dias para chegar, sem dúvida. Como uma moça, naquela época, fazia uma viagem sozinha, onde dormia. Seus pais permitiram, sem objeção? Não. Devagar aí, Flor de Lis. Naquele tempo, a viagem de Nazaré até, né, a cidade de Santa Isabel, que é perto de Jerusalém, chama-se Ain Carém, era uma travessia de mais ou menos 150 quilômetros. Gastava mais ou menos aí, o quê? 10 dias, uma semana. Mas ninguém ia sozinho, porque era perigoso. Eram caravanas de homens e de mulheres que iam junto. Então, certamente Nossa Senhora pegou, né, uma caravana dessas e foi até Jerusalém. E depois de Jerusalém até Ain Carém. Certamente Nossa Senhora não foi sozinha. Ou pode ter ido com outras pessoas que o Evangelho não fala, né? Mas certamente uma criança como ela era, 16 anos de idade mais ou menos, certamente não foi sozinha. Havia locais para dormir, né? As pousadas, entende? Porque é uma viagem muito longa, né? 150 quilômetros, caminhando a pé, né? Se você andar 15 quilômetros por dia, você vai levar 10 dias, não é? É pesado. Não identificar. Estou separado do meu marido por motivo de traição. Ele está com a amante. Qual é o meu papel diante da igreja? Bom, eu já expliquei isso aqui hoje. Se ele tem uma amante e não quer deixar a amante, não quer voltar para você, você tem o direito de não viver mais com ele, fisicamente. Veja, não anula, o casamento não é anulado, não é extinto o vínculo matrimonial. Não, por quê? Porque o vínculo matrimonial, ele só se extingue com a morte. Entendeu? Então, você pode fisicamente deixar de viver com ele, mas você não pode casar com outra pessoa, a menos que o tribunal da igreja declare que o casamento de vocês foi nulo. Aí é outra história. Tem que ter um processo, tudo isso, né? Luciana, quando Deus colocou a árvore da ciência, né, no jardim do Éden, foi para provar a obediência de Adão e Eva? Sem dúvida. Não só para provar a obediência de Adão e Eva, mas para mostrar a Adão e Eva o seguinte: olha, vocês só vão ser felizes se vocês me obedecerem, se vocês seguirem as leis do bem e do mal, porque o dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. E pior do que tocar, comeram a fruta. Tudo isso é um simbolismo, mas quer dizer o quê? Adão e Eva desobedeceram a Deus. Não passaram na prova do amor a Deus. Eu tenho um livro sobre o pecado original, que quem quiser pode depois estudar o pecado original assim com mais profundidade. O que os santos doutores falam, o que a igreja fala sobre o pecado original. Mas realmente, assim como Deus provou os anjos lá no céu, e muitos anjos não passaram na prova do amor a Deus, Deus também permitiu que o homem fosse provado no paraíso, para que ele passasse pela prova, né? Agora, Deus
tem remédio para tudo, né? Então Deus sabia como é que ele ia consertar toda a história do pecado original, mesmo com o sacrifício do próprio Jesus na cruz. Bom, vamos em frente. Rosileide Souza. Pode bater palma na Santa Missa. Ô, Rosileide, veja, o missal romano não fala em palmas, não fala. Então, é omisso. Então, eu penso o seguinte, que quem pode autorizar ou não que haja palma na missa, pode ser o bispo da diocese. Eu sei que tem bispo que não gosta, tem bispo que gosta. O que eu vou dizer? E se o Vaticano, a Santa Sé, não der de crianças por casais homoafetivos. Casais homoafetivos é um casal de 2 homens ou de 2 mulheres. Bom, a igreja, claro, a igreja prefere que a criança seja adotada por um pai e uma mãe, ou seja, um homem e uma mulher. É isso que a igreja prefere. Por quê? Porque a família é assim, né? Pai, mãe e o filho. Então, houve problemas, até me lembro lá na Inglaterra, que alguns órgãos da igreja de doação de crianças tiveram que ser fechados, o governo fechou, proibiu, porque esses órgãos da igreja não aceitavam passar uma criança para um casal, né, homoafetivo. Então, a posição da igreja é essa. Vera Lúcia, li recentemente que o Rá-Tim-Bum, cantado nos aniversários, é uma maldição sobre o aniversariante. Gente, não é nada disso. Eu já li essa história do Rá-Tim-Bum, não me lembro agora, é uma história muito antiga, tal, envolve lá uma tradição de um rei, não sei o quê, mas não tem nada de maldição. Pelo menos que eu já pude ler, já pude estudar, não sei de onde que tiraram a história que Rá-Tim-Bum é uma maldição. Nunca vi nada nesse sentido. Leonardo, sou católico, mas gostaria de saber se posso ler o livro dos Mormons, ou o Alcorão, né, dos muçulmanos, a título de conhecimento e informação. Leonardo, eu acho que você pode ler. Agora, é o seguinte, eu recomendo que você tenha primeiro uma boa formação católica. Por quê? Porque lendo o livro dos Mormons, o que é o livro? É a Bíblia deles. Pegaram a Bíblia e eles criaram a Bíblia deles. O Alcorão foi escrito por Maomé. Não é uma revelação para nós divina. Então, para que você não seja enganado por uma coisa ou outra, é muito importante que você conheça bem a doutrina católica. Uma pessoa que é estudiosa, um teólogo, que precisa saber, não tem problema, pode ler. Mas é bom ter um pouco de cuidado. Hélio Lima, o que a igreja aconselha a respeito da cremação de uma pessoa que morreu? E as cinzas podem ser dispensadas na natureza? Não. Veja bem, o Hélio, a igreja aceita que a pessoa possa ser cremada, especialmente numa situação, por exemplo, de guerra, de pandemia, onde possa ser difícil sepultar todo mundo, mas a igreja prefere o sepultamento. Segunda coisa, o Papa Francisco emitiu um documento dizendo o seguinte: as cinzas da pessoa cremada, que o crematório entrega numa caixinha, essas cinzas não podem ser jogadas na terra, no ar, no mar, em rio, em planta. Não. São os restos mortais da pessoa. Então, tem que ser guardado, tem que ser sepultado, como se fosse o corpo da pessoa. Entende? É a orientação da igreja sobre isso. Alberto Nepomuceno. Tenho que continuar rezando pelas almas que morreram há muito tempo, ou seja, há 50 anos ou mais, como é o caso dos meus avós? Sem dúvida, Alberto. Alberto, eu, por exemplo, fiz questão de levantar a árvore genealógica da minha família, do lado do meu pai, do lado da minha mãe. Cheguei até os meus tataravós. Levantei os nomes de todos eles e, nas missas, todo dia,
eu ponho o nome de um, dois deles, entende? Precisamos sim rezar pelas almas do purgatório. Elas precisam da nossa oração da missa, esmola e tudo que a gente puder oferecer pelo sufrágio delas. Amém? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos, obrigado a vocês que me acompanharam. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.